Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. É muita coisa, né, gente? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, somos gratos, Pai, por esse tempo na sua casa. Em concordância, Pai, com a oração do pastor Murilo. Eu te agradeço, Jesus. Obrigada pela oportunidade, o privilégio, Jesus, de te servir, te amar, te adorar, de ser amado por ti, Deus. Sermos amados por ti, Jesus. Sermos cuidados pelo Senhor. E eu sei, Pai, eu creio, Pai, que essa palavra é cuidado do Senhor para nós, Deus, com as nossas vidas. É assim com a minha vida, Pai, e eu oro para que seja assim com a vida dos meus irmãos, Deus. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, manifeste, Pai, em nosso meio, Pai, a cura, a libertação, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Repete assim comigo: destruindo fortalezas. Mais uma vez, destruindo fortalezas. Queridos, nós estamos no mês de outubro. E desde domingo, quando o pastor Murilo falou que eu ia pregar hoje, que eu não sabia antes, meu marido ia pregar hoje, mas ele ia viajar e ele não me falou que então era eu que ia pregar hoje, então eu não estava sabendo. Mas já logo veio ao meu coração, nós estamos entrando no mês de outubro, e é um mês assim, espiritualmente falando, com tantos ataques, não que não haja ataques nos outros meses, nos outros dias, o diabo está aqui para matar, roubar, destruir, ele não para de atacar. Né? É assim que funciona o mundo espiritual. Mas esse é um mês importante para as famílias. É um mês que as nossas crianças estão dentro das escolas, e quantas coisas acontecem. Nós sabemos que tem o Halloween, tem também o Dia da Criança, e aqui na igreja nós estamos ensaiando as crianças, né? E quanta coisa acontecendo, as professoras, líderes fazendo para que tenha um culto ao Senhor ministrado pelas crianças, mas também, por conta do Dia das Crianças, nós sabemos que tem Cosme e Damião, tem docinho consagrado, tem tanta coisa acontecendo lá fora. Então, nós estamos aqui como se estivéssemos dentro de uma redoma espiritual, sendo cuidados pelo Senhor, mas nós saímos ali do lado de fora. Nossos filhos são expostos a tudo isso, nossa família também é exposta a tudo isso, porque nós moramos nesse mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos dos céus, amém? Mas nós ficamos expostos, né, a tudo isso. E aí já tinha me vindo muito forte, então, desde aquele dia, desde domingo, eu quero estudar, falar algo sobre isso, mas a gente faz os planos e Deus vai mexendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, do jeito dele, né? E essa semana, eu estava orando e lendo Josué no meu devocional, e de repente, eu li um texto, e aquilo me chamou muita atenção. Então, eu comecei a orar ali, aquilo já começou a gritar dentro do meu coração, e já veio aquela fortaleza, aquele inimigo, aquele principado. E quantas coisas eu comecei a ver em volta acontecendo, e Deus ali movimentando mesmo para que a gente falasse sobre isso. Então, nós vamos começar um pouco de trás para frente. Vamos abrir, por favor, em Josué 15:63. Porque é o versículo, quando eu li, que Deus começou ali a falar forte ao meu coração para essa palavra que Deus tem hoje para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu vou ler todas na NAA. Nós estamos no mesmo espírito, né, irmã? Ó, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Diga assim: misericórdia. Queridos, eu vou te colocar dentro do contexto, mas quando a gente está lendo Josué, Josué já é um período de conquista. Quando você está lendo Josué, você já está ali
dentro da terra prometida. Então, nós sabemos que o povo de Deus veio lá atrás, desde do Êxodo, saindo lá do Egito, de todo aquele período que eles estavam ali escravos. E aí a gente vê a libertação do povo acontecendo, e o período de deserto. Em todo tempo, Deus dando as diretrizes e prometendo uma terra. Aquela terra que emana leite e mel, que nós já sabemos, e que é a terra que o povo de Deus ia ter, ia conquistar. Mas ali, passando por Deuteronômio, a gente sabe que Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra. Então, Moisés começa a repassar tudo para o povo, tudo aquilo que Deus tinha falado com ele. Agora já era uma nova geração e Moisés vai passando tudo para o povo. Vocês vão entrar, vai ser assim, vai ser assado, dá todas as diretrizes. E entre as diretrizes, pode abrir aí, por favor, porque nós vamos ler. Está lá, vamos ler primeiro Josué 11, 23. Um pouco antes desse texto que eu acabei de ler com vocês, em Josué 11, 23, diz assim, assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, um pouco antes desse texto que eu li com vocês, que falou que o povo não conseguiu expulsar os jebuseus, e que os jebuseus ficaram ali na terra junto com os filhos de Deus, com a tribo de Judá, com a porção que era da tribo de Judá. Um pouco antes está falando aqui que já tinha sido conquistada a terra, eles estavam dentro da terra, o povo de Deus entrou na terra, o povo de Deus já estava ali na terra que mana leite e mel. E aí, de repente, a gente lê aquilo. E sabe, eles não foram os únicos, mas eu quero me atentar para isso hoje, porque foi o que Deus ministrou comigo, sobre os jebuseus. Mas quando nós vamos ler na história do povo de Deus, realmente eles não cumpriram tudo aquilo que Deus falou. E isso foi a ruína deles em muitos momentos, porque eles deixaram que os inimigos ficassem no meio deles. Eles deixaram que os demônios, que os endemoniados, que o povo pagão, que os outros deuses, os falsos deuses, ficassem muitas vezes entre eles. Mas no nome de Jesus, eu creio, nessa noite, o Senhor quer ministrar comigo e com você, que não é para nós nos rendermos a esses falsos deuses. Não é para nós deixarmos no nosso meio, no meio do povo de Deus, dentro da terra que o Senhor prometeu para nós, dentro da nossa missão, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, não é para a gente se contaminar com essas coisas que desde lá de trás, e nós sabemos, o Novo Testamento é um reflexo do Velho Testamento. Nós sabemos que a Bíblia se encaixa e que ela é atual. Então, quando nós lemos que o povo de Judá, que somos eu e você, vamos lembrar que a tribo de Judá é a tribo da qual veio depois o rei Davi, é a tribo da qual veio depois Jesus, é a tribo que acendeu a vinda do Messias. Nós fazemos parte desse povo. Nós fomos adotados como filhos de Deus, filhos de Israel. Mas lá atrás, esse povo não expulsou os jebuseus do meio deles. Mas no nome de Jesus, os jebuseus atuais de hoje em dia, eles serão expulsos do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, nós não vamos cometer a mesma falha ou a mesma obediência parcial. E uma obediência parcial é uma desobediência. E nós não vamos fazer isso com aquilo que o Senhor nos ordena. No nome de Jesus. Amém? Eu quero ler Deuteronômio 7, do 1 ao 6. Gente, Deuteronômio está antes de Josué, amém? Josué, a terra foi conquistada. Amém? Até aí? Mas agora nós vamos ler um pouquinho antes, vamos ler Deuteronômio e vamos ver o que Deus falou ali através da vida de Moisés, antes de Moisés morrer. E olha o que diz aqui. Ele já estava falando que o povo ia entrar na terra, né? Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, tudo afirmação, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, vamos ver lá as nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês.
E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las. Repete comigo, destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo, Yamir, para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Diga glória a Deus. Amém? Nós somos esse povo escolhido do Senhor. E sabe o que é maravilhoso? A gente vê que Deus sempre teve um plano. Deus tem um plano para esse povo naquela época, mas Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Na nossa casa, na nossa família, na nossa área profissional, seja que área for. Na igreja, no seu ministério, Deus tem um plano que é perfeito e ele é executável, porque ele vai lá e fala assim, ó, eu estou capacitando vocês, vai vir inimigos, são 7 nações mais poderosas, mais numerosas que vocês, mas vocês vão vencer essas nações, porque eu vou capacitar vocês. E nós vamos ler ali agora, em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente, ele falando assim, eu vou tornar vocês irresistíveis, nada poderá resistir vocês. Então, Deus vem, dá o plano, dá a promessa, dá a forma de cumprimento, mas Ele dá a condição. Vocês vão derrubar os altares, vocês vão acabar com essas esculturas, vocês vão extirpar esse povo do meio de vocês, vocês não vão casar com eles, vocês não vão ficar perto deles, vocês não vão ter aliança com eles, porque são demônios. Esse povo não é santo, não é separado. E eu quero continuar lendo ali em Deuteronômio 7, do 24 ao 26, agora já no final desse capítulo, para a gente entrar bem no contexto. Olha o que diz aqui. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, os príncipes, os principados, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Era para apagar o nome desse povo da face da terra, não era para existir mais. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ninguém pode te resistir, se você estiver com Deus. Ninguém pode te resistir. Pode continuar ali. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Amém, queridos? Então, Deus, a gente vê que Ele tem um plano e Ele trabalha com denúncias. E nessa noite, nós vamos denunciar os principados que têm atacado a nossa vida. Os principados que têm atacado as famílias, que têm atacado as nossas famílias, que têm atacado os nossos filhos, que têm te atacado no seu ambiente de trabalho, que têm te atacado quando você está executando as funções do seu ministério. São principados, nações que são levantadas. Ali se fala de príncipes, se fala de 7 principados, de 7 príncipes que são enviados por Satanás, não por Deus, para que o plano de Deus não seja cumprido na minha e na sua vida. E aí Deus vem e trabalha com denúncias. Eu acho muito interessante, porque eu tenho 22 anos de profissão e a gente vê muito essa questão da denúncia.
Se um bandido, um ladrão, uma pessoa que está fazendo algo errado, se não acontece uma denúncia, se ninguém fala, se não faz um boletim de ocorrência, se não fala quem que é, se não fala lá pelo menos o retrato falado daquela pessoa, se não coloca a polícia no encalço dessa pessoa, esse ladrão vai continuar fazendo tudo que ele está fazendo na rua. Ele vai continuar roubando, ele vai continuar sendo um estelionatário, ele vai continuar, às vezes, matando as pessoas. Ele vai continuar praticando os crimes dele. Então, o que nós temos que fazer? Denunciar. Denunciar e falar, olha, aquele ali é o que faz isso, prendam ele. E nós vamos denunciar. Não é assim? Mas no mundo espiritual não é diferente. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos entender quem é. Nós precisamos denunciar o príncipe das trevas que está atacando. As hostes espirituais do mal que estão atacando. Para que no nome de Jesus, ele volte lá de onde ele veio. E não atrapalhe mais as nossas famílias, a nossa terra prometida. Então, nessa noite, eu queria que você, por um minuto, eu queria que você abaixasse aí a sua cabeça. Feche seus olhos um minutinho, para você não ficar prestando atenção em quem está do lado, nem em mim. Mas peça para o Senhor mostrar para você tudo aquilo que Ele já colocou no seu coração, que Ele tem para te entregar. O que é a sua terra prometida? O que é a terra prometida que o Senhor falou para você, às vezes, há tantos anos atrás, e você tem buscado o cumprimento dessa promessa? Quantas coisas, às vezes, você já passou buscando o cumprimento dessa promessa? Às vezes, até aqui, você não viu, não está enxergando, não está vendo, mas está lutando. É o seu casamento, é a sua família, é o seu emprego, são seus amigos. Às vezes, você passou por períodos que você não tinha ninguém, não tinha amizades. Hoje você está na igreja, você tem amizades, está fazendo amizade com as pessoas, tem tido relacionamento com as pessoas. Às vezes você era tão sozinho. Às vezes são até as riquezas da sua terra prometida. Pode ser, se não competir com Deus, não tem problema nenhum. Às vezes Deus está te prosperando aonde você está plantado. Isso é muito bom. Às vezes é na sua saúde. A sua família, às vezes você viu tanta escassez de saúde na sua casa. E você falava, Deus, eu não quero viver isso que minha mãe vive, que meu pai vive. São tantas doenças hereditárias. E aí um dia o Senhor ministra com você. Às vezes quebras de maldições acontecem e você sabe que você vai ter uma vida saudável. Então, qual é a sua terra prometida? Eu quero que você pense nisso agora. O que o Senhor tem prometido para você, que você às vezes não está usufruindo? Queridos, olha para mim aqui um minutinho. Sabe que você ter algo e você usufruir de algo são coisas diferentes. São coisas diferentes. Às vezes você está dentro de um casamento, mas você não está usufruindo uma vida de casado, uma vida saudável, uma vida que Deus quer para você. Às vezes você está dentro de um emprego, mas você não está usufruindo de tudo aquilo que aquele lugar pode trazer para você. Às vezes você tem relacionamento com pessoas, mas não existe confiança, as conversas são superficiais. Você não usufrui daquela amizade. Você não usufrui daquele laço, daquela amizade, porque não tem confiança. Isso significa que, às vezes, mesmo nós tendo algumas coisas, há inimigos que estão ali, inimigos do povo de Deus. Pode haver espíritos malignos que podem estar ali no meio, atrapalhando. E às vezes a gente não está usufruindo da nossa terra prometida, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas no nome de Jesus, nós vamos nessa noite, como eu disse, estar denunciando cada principado sobre as nossas vidas. E eu quero falar muito especificamente sobre as famílias, porque nós temos ouvido tanto sobre as famílias. Mas eu queria que você levasse para o lado onde você pode estar tendo dificuldade, seja no trabalho, seja às vezes no seu ministério, até na execução do seu ministério, na manifestação de Deus sobre a sua vida. Às vezes você não consegue fluir em tudo aquilo que Deus já prometeu para você, que você vai fluir. E no nome de Jesus eu quero falar aqui rapidamente o que são e o que representam esses 7 principados. Essas 7 nações numerosas,
poderosas, mas que Deus falou que nos faria totalmente irresistíveis a elas. Amém? E o primeiro deles, que estava lá, nós lemos em Deuteronômio, são os heteus. Repete comigo, heteus. Queridos, quem são os heteus? Vocês vão ver que a maioria dessas nações, elas são descendentes de Cã. Eu não sei se você lembra da história, mas Cã era filho de Noé. Um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado pelo próprio pai, porque ele expôs a nudez do pai, ele expôs um erro do pai, e ali o pai o amaldiçoou. E a partir dali, toda a descendência dele foi maldita, foi amaldiçoada. Então, os heteus, eles fazem parte dessa descendência maldita, amaldiçoada. Ele é descendente de Cã. E como que age esse espírito dos heteus? Como que age essa entidade demoníaca? Ela age causando medo, terror e pavor. Repete comigo, medo, terror e pavor. Então, às vezes, na sua vida tem uma influência, tem algo dos heteus que ainda está ali instalado. Nós lemos lá sobre os jebuseus e nós vamos chegar neles, mas quando você vai ler a história toda do povo de Deus, muitos foram os inimigos que foram ficando no caminho, ou porque casou com alguém, ou porque o povo de Deus ali resolveu passar a mão na cabeça, ou porque o povo de Deus, como Deus falou ali, olha, cuidado, não cobiça nem o ouro, nem a prata dos deuses deles. Muitas vezes quebrava os deuses deles, as esculturas, mas vamos derreter e aproveitar aqui o ouro, porque daí a gente pode utilizar a riqueza e ser beneficiado por algo. Talvez tenha alguma coisa que está te beneficiando, mas às vezes exatamente isso é o que está deixando essa entidade dos heteus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E isso tem causado às vezes medo, pavor. E eu peço no nome de Jesus que o Espírito Santo esteja ministrando aí o seu coração. Se tem alguma coisa que você precisa tirar da sua casa, da sua vida, dos seus relacionamentos, que possa estar te trazendo medo, terror, pela presença de heteus sobre a sua vida. Eu queria que abrissem aí, por favor, para mim, 2 Timóteo 1,7. Porque nós vamos, no nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé e nós vamos ler a palavra. Nós vamos ler a palavra, combatendo esse espírito através da palavra, amém? Eu não quis aqui te expor, eu poderia falar, quem vê que o heteu está lá na tua casa, levanta. Mas aí, às vezes, tem um heteu lá na tua casa, você não quer levantar por mão, não saber que tem um heteu lá na tua casa. Então, nós vamos, no nome de Jesus, declarar junto a palavra. Porque há poder na palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a cada demônio, a cada denúncia que nós vamos fazer, nós vamos declarar a palavra sobre essa entidade. Para que no nome de Jesus, ela sendo revelada a você, você sabendo o que pode estar acontecendo na tua casa, e eu oro para que no nome de Jesus, o Espírito Santo realmente mostre para você, que você possa retirar isso e ter esse entendimento no nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá a palavra de Deus. O que diz em 2 Timóteo 1,7. Vamos no 3? 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Podem se sentar. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Não é espírito de medo. Não é espírito de pavor. Quando nós estamos com o Senhor, nós temos o Espírito do Senhor sobre nós, dentro de nós. E o Senhor nos dá o quê? O Senhor nos dá o Espírito Santo. Não é um espírito de covardia. Não é um espírito de medo. É um espírito de poder, de amor e de moderação no nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar agora dos girgazeus. Repete comigo esse nome difícil. Girgazeus. Esse povo tinha uns nomes diferentes, né, gente? Mas vamos lá. Esse principado, essa entidade, também descendente de Cã.
Toda aquela história que eu já te falei. Família maldita, que foi amaldiçoada, desde lá de Noé. Também descendente de Cã. Sabe o que significa esse nome? Vivendo em solo arenoso. É o que significa esse nome. E esse demônio, esse principado, ele traz instabilidade. Ele traz instabilidade. Você está no emprego, mas você está sempre instável, você está sempre com medo de acontecer alguma coisa porque tem instabilidade. Você está dentro do casamento, mas tem instabilidade. Além da instabilidade, ele trabalha com imoralidade. E a imoralidade, ela traz instabilidade. Quando você começa a viver uma vida na imoralidade, não tem um relacionamento que é sólido. Você não consegue ter um relacionamento sólido com uma pessoa, porque você está ali afundado na imoralidade. Então, são relacionamentos que vão ficando conturbados. E é uma entidade que trabalha na instabilidade. Mas Deus não é um Deus de instabilidade. Deus é um Deus de firmeza. Deus é um Deus de estabilidade. Repete comigo, estabilidade. E eu queria que você ficasse de pé de novo e que vocês fossem abrindo lá atrás. Isaías 33, 6. Vocês vão levantar e sentar um monte de vezes, hein, gente? Que é para a gente declarar firme em pé. Isso é profético. E nós vamos declarar firmes porque nós estamos avançando contra cada entidade. E eu oro porque às vezes, nesse momento, não veio algo na sua cabeça. Ou veio, o Espírito Santo já está aí movimentando e te mostrando, mas você fica coagido. Às vezes você vai falar, mas acho que isso não é muito, talvez não entra muito, não encaixa muito. Cuidado. Cuidado, se você sentiu algo naquele item, peça para o Senhor continuar te revelando. Porque pode ser só um fiozinho aí que você tem que começar a puxar desse novelo, e você vai puxar e você vai desenrolar esse novelo no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Sião, e hoje eu posso dizer, ó Yamir, vamos no 3 juntos? 1, 2, 3. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Essa é a palavra do Senhor para nós. Estabilidade, salvação, conhecimento, sabedoria, temor do Senhor. Essa é a palavra para nós. Essa é a palavra para nós, enfrentando todos os inimigos do Senhor, que também são nossos inimigos, são os inimigos das nossas vidas. E aí vem a palavra do Senhor contrapondo. Ei, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Tem coisas te trazendo instabilidade, declare essa palavra dentro de casa. Você vai lá, vai declarar Isaías 33, 6. Declara sobre a sua família, declara sobre a sua casa. Declara sobre toda situação de instabilidade. Ora, quando você chegar na sua casa, Senhor, sobre essa situação de instabilidade, eu quero declarar, haverá estabilidade na minha casa, no nome de Jesus. Amém? Eu quero falar dos amorreus. Repete comigo, amorreus. Até o nome é terrível, gente. Amorreus, é coisa de morte. Descendentes também de Cã. Mas o nome deles, embora fala de amorreus, né, a gente lembra de morte, mas esse não é o significado. O significado do nome dos amorreus significa proeminência, significa lugares altos. Aqueles que moram nas montanhas, aqueles que estão nos lugares altos. E sabe qual que é? Até o computador desligou, gente. Ainda bem que eu trouxe o papel aqui, senão eu não ia lembrar de tudo. É guerra. Mas os amorreus, até o significado deles é trazendo a parte do materialismo para a nossa vida. Eles trazem aquele sentimento de que a gente precisa ganhar dinheiro, acumular riquezas, para a gente conseguir ter conforto, e a nossa vida é nascer, crescer, morrer, pagar conta no meio do caminho. Nascer, crescer, morrer e pagar conta no meio do caminho. Nascer, crescer, morrer e pagar conta no meio do caminho. Os amorreus, eles fazem esse ciclo na nossa vida. A gente não consegue sair desse ciclo. E quando a gente entra nesse ponto do materialismo, por favor, não é contra o dinheiro. É contra o dinheiro ser o senhor da sua vida. Amém?
não é contra as riquezas. Grandes homens de Deus foram os mais ricos da Bíblia. Não estou falando contra o dinheiro, amém? Repete assim comigo, a pastora não está falando contra o dinheiro. Ela está falando contra o demônio que usa o dinheiro. Amém? Então, assim, ele vai trabalhar dentro desse materialismo. E a nossa vida vira aquele ciclo. Aquela corrida de rato que a gente fala. Aquele ciclo. É todo mês ganhar o salário para... Ai, deixa eu pagar tudo. Aí paga. Ah, meu Deus, está sobrando um pouco de dia no final do salário. E aí não está indo, não está dando para tudo, mas já daqui a pouco vai virar o mês, já vou pegar o dinheiro de novo, vou pagar a conta. E aí vou nascer, vou crescer, vou morrer e vou pagar a conta. Mas o reino de Deus, ele está acima disso. Ele está além disso. Não que a gente não vai ter que pagar a conta, porque a gente tem que pagar. E, por favor, pague as suas contas, amém? Dê bom testemunho. Mas, se você tem vivido isso, na verdade, eu quero que todo mundo se levante, nós vamos declarar Mateus 6, 24, amém? Mas, se você tem visto isso na sua casa, que você chegue na sua casa, porque hoje esse principado está sendo denunciado, e a sua vida não pode ser só isso, embora você vai nascer, vai crescer, um dia vai morrer, vai para a glória, em nome de Jesus, amém? E no meio do caminho você vai pagar um tanto de conta. Mas a sua vida não pode se resumir a isso. A sua vida é viver com Deus, ter abundância, ter alegria, estar com os irmãos, adorar o Senhor, louvar o Senhor, servir o Senhor. A sua vida é muito além de tudo isso. É ser um participante da manifestação da glória de Deus nessa terra. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Amém? E diz assim a palavra. 1, 2, 3, vamos juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar. Nós não vamos servir a Deus e as riquezas. Nós vamos servir a Deus e as riquezas vão nos servir em nome de Jesus. Amém? Nós vamos servir a Deus e as riquezas vão nos servir no nome de Jesus. No nome de Jesus, as casas vão ficar com a ordem correta das coisas. As famílias precisam ficar com a ordem correta das coisas. O nosso coração precisa ficar com a ordem correta das coisas. E Satanás, seus demônios, seus principados têm que voltar lá de onde eles vieram. No nome de Jesus. Amém? Cananeus, repete comigo, cananeus. Com esse nome nem precisa falar o tanto que é descendente de Cã. Os cananeus, descendentes de Cã. O principal deus cananeu é Baal. E ali, Baal, já o significado dele é dono, é o comando. É tempestade, trovão. Ele comanda, ele é dono e ele traz tudo isso. E dentro disso, dessa cultura pagã de Baal, a gente vê que para se manter, para as pessoas se manterem no poder, esse demônio, ele vai agir, para ele se manter no poder, ele vai agir criando intrigas, confusões, inveja. Então, nós vemos isso. Ou você não vê isso acontecendo? Você não vê isso nos relacionamentos? Você não vê isso no mundo secular? Você não vê isso nas empresas? Você não vê isso, às vezes, até dentro de casa? Infelizmente, nós vemos. Porque existe uma ação de Satanás sobre tudo isso. Mas, no nome de Jesus, o principado dos cananeus, ele está sendo denunciado. E nós cremos no nome de Jesus. Ele está caindo por terra. E pode ir abrindo, por favor, Tiago 3, do 15 ao 18. Nós vamos ler. Porque nosso Deus não é Baal. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus não é um Deus de engano, de confusão, de rivalidade. Não é um Deus de inveja. Ele não é um Deus que simplesmente impõe que Ele é o dono de tudo. Ele não faz isso. Ele nos dá a faculdade. Ele nos dá o livre-arbítrio. Antes Ele impusesse, que daí a gente não errava, né? Mas Ele nos dá o livre-arbítrio de tão doce que o Senhor é. E assim diz a palavra. Vamos no 3? 1, 2, 3.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você pode dar um glória a Deus? Que palavra poderosa do Senhor. E ali, a gente poderia falar, no início lá de Tiago, esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, é a de Baal, é a terrena, é a de Satanás, animal, demoníaca. E ele fala ali ainda, demoníaca. Aqui tem tudo isso no meio. Próximo povo, ferezeus. Repete comigo, ferezeus. Os ferezeus, queridos, eles confiam no poder humano. Eles confiam não nas entidades, não nas questões de Deus, mas na força do meu braço, na força da minha posição, na força do meu título. Esses são os ferezeus. Eles confiam na posição, eles confiam no poder humano. E às vezes, no nosso dia a dia, não só conhecemos pessoas que estão confiando no poder humano, mas há momentos que nós confiamos no poder humano. Será que essa entidade não está vindo e tentando ter alguma influência sobre os nossos pensamentos? Porque às vezes não confiamos 100%. Pastora, você está falando isso, você não me conhece. Eu confio. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Mas a gente conversa com muita gente. Não é o que parece. Não é o que parece. Pelo contrário. Nós vemos muitas vezes instabilidade, rivalidade, medo, terror, inveja, tudo que nós estamos falando aqui. E nós vemos confiança na força do braço. Mas o que eu vou fazer? Eu só posso isso, eu só tenho aquilo. Querido, mas você é filho de Deus. Não importa o que você tem, importa o que você é. Olha para quem está do seu lado e fala, não importa o que você tem, importa quem você é. Amém? Então vamos ficar de pé e nós vamos ler Salmos 119, de 1 a 3. Está acabando, tá, gente? Esse já é o 5º. Salmos, denunciado essa entidade que usa de sua posição, que pensa que pode muitas coisas pelo poder humano, diz assim a palavra do Senhor, porque nos mostra que a gente tem que temer somente o Senhor e andar no caminho do Senhor. 1, 2, 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Amém? Às vezes as pessoas estão preocupadas com a força do braço, estão preocupadas com o seu poder, estão preocupadas com a sua função. E Deus está falando assim, ó, bem-aventurado é quem for irrepreensível. Quem fizer algo dentro que é do caminho do Senhor, da lei do Senhor, cumprindo o que é do Senhor, do jeito do Senhor, na hora do Senhor. Amém? Eveus. Eveus também são descendentes de Cã. O anterior que eu falei, ele não tem, ninguém sabe se eles são descendentes de Cã. Quando você vai estudar, não se sabe dizer qual que é a descendência deles. Mas os Eveus também são descendentes de Cã. Queridos, esse daqui tem um pouco na igreja. Na nossa não, glória a Deus, amém? Mas a igreja não são as 4 paredes, nem o CNPJ, são as pessoas. Então eu estou dizendo que tem um pouco na nossa vida e eu quero declarar, está amarrado no nome de Jesus. Ele vai sair de onde ele veio, amém? Os Eveus, que significa aldeão ou aldeia, é a famosa panelinha, é o famoso espírito que a gente fala que é de comunhão, ou que a gente acha que a pessoa tem que ser igual a gente, é o espírito do julgamento. E nós julgamos quem é diferente de nós. E você quer ver a coisa mais triste do mundo, é você fazer uma pessoa ficar igual a você.
você faz ela perder a identidade que o pai deu para ela. Não existe nada mais triste do que você julgar e colocar peso em cima de uma pessoa de uma forma que ela tem que ser igual a você, porque o seu formato é o correto. Nós precisamos seguir a Cristo, amém? E nós precisamos ser irrepreensíveis, amém? Agora, o jeito que cada um expressa isso é de cada um. E o pai faz isso. E aí nós vemos os temperamentos. Uns são sanguíneos, falantes, né? Tem que falar, tem que sempre expor opinião. Imaginou a cena aí, ô pastor Alexandre? Tem uns que são fleumáticos, a água do rio está subindo, está descendo, ele não quer dar opinião, ele não quer nem conversar. Ele não quer conversar. Mas ele é temente a Deus, está tudo bem. Muitas vezes ele está orando mais do que o sanguíneo até, que está falando. Ele só é quieto, ele só quer ficar quieto. Ou colérico, que tem ali uma necessidade de estar sempre coordenando, liderando. Foi Deus que fez a pessoa daquele jeito. Porque tem aquele que precisa ser liderado e tem o que vai precisar liderar, e está tudo bem. Tudo de forma organizada e dentro dos princípios de Deus, está tudo bem. Então, queridos, a gente vê o melancólico que chora por qualquer coisa. A flor abriu, a fruta começou a aparecer no pé. Meu Deus, é muito lindo um negócio desse. Como pode? Está nascendo. Eu já quero comer, não quero chorar porque está nascendo, não. Eu já falo, meu Deus do céu, coisa bonita, deixa eu comer essa fruta aí. Mas tem o melancólico e está tudo bem. Amém? Então, nós precisamos cuidar, né, do espírito de julgamento, o espírito que quer transformar as pessoas em cópias, e pedir para o Senhor nos dar esse discernimento. Deus precisa nos ajudar mesmo, porque nós não damos conta, nós queremos julgar e nós queremos falar, ei, vem aqui, você tem que fazer assim. Nós queremos, por quê? Porque às vezes nós estamos no caminho certo, que é o caminho do Senhor. Mas eu estou falando de formato, não estou falando de caminho, amém? O caminho é um só. O caminho é um só. Mas eu estou falando da forma de se expressar. Vamos ler, por favor, Lucas 6,42. Vamos ficar de pé e ler Lucas 6,42. Nós precisamos olhar para nós, né? Enxergar a trave dos nossos olhos. E assim diz o Senhor. No 3, 1, 2, 3. Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não vou falar para você falar isso para ninguém não, amém? Pode sentar, por favor. Mas é difícil, e eu olho para mim nisso também, queridos. Eu falo, Deus, eu não quero ser uma pessoa hipócrita. Eu não quero ser, Senhor. Mostra para mim o que eu preciso de alinhamento. A palavra fala comigo. E quando eu leio isso, me dá um frio na barriga. Me dá um frio na barriga. Mas que o Senhor possa nos mostrar. E eu quero entrar nos jebuseus. Tem só 15 minutos ali, mas nós vamos conseguir chegar lá no nome de Jesus. São descendentes de Cã também. Malditos, amaldiçoados. E Jebuseu significa terra pisada. Terra pisada. Inclusive, os jebuseus, eles ficavam em uma região que, quando você vai estudar e você vai ver, na verdade, é como se fosse o símbolo de uma pata mesmo, de uma pegada, né? O símbolo assim, terra pisada. E nós sabemos que ele é um espírito que ele trabalha na resistência. Ele quer permanecer até o fim e, se possível, depois do fim. Quando nós lemos na palavra de Deus, e Deus falando assim, que é para tomar tudo, expulsar todo esse povo, eles são os últimos. Jebuseus está lá no fim. É tipo assim, ó, você vai expulsando esse, vai expulsando esse, vai expulsando esse. E o Jebuseu está lá, eu vou ficar. E o Jebuseu está lá, eu vou resistir. Eu vou ficar dentro dessa casa. Vai ter família? Nunca teve? Eu vou deixar você ter família. Mas vai ser do meu jeito. Vai ter resistência dentro dessa casa, um com o outro. Eu não vou aceitar uma casa que funciona bem. Ah, vai ter emprego? Vai ter emprego, mas vai ter resistência. Do chefe com o funcionário, do funcionário com o chefe. Vai ter resistência, eu não vou deixar. Ele é um espírito que ele permanece.
Ele resiste. Ele sempre aparece em último lugar. E nós precisamos ter um posicionamento. Porque Deus falou que nós seríamos irresistíveis. Deus vai lá e fala para o seu povo: ei, Josué, todo mundo, vocês são irresistíveis. Ele é um demônio que permanece por falta de posição. E ele vai tomando a forma, ele vai cuidando, ele vai entrando nos relacionamentos. Ele ataca a nossa natureza celestial. Se Deus falou que nós somos irresistíveis, e ele é um demônio de resistência, ele está atacando a nossa natureza. Ele trabalha com intimidação e humilhação. Ele nos afronta. Sabe que ali, a passagem que nós lemos, foi logo que o povo conquistou a terra prometida. E naquele momento, está escrito que a tribo de Judá não expulsou totalmente os jebuseus. E que eles ficaram ali, estava escrito assim, até os dias de hoje. E eu falei, meu Deus, isso é para sempre, como assim? Esses demônios ali. Mas quando você vai ler na palavra de Deus, você vê que lá no livro, acho que é 2 Samuel, deixa eu ver se eu anotei aqui. 2 Samuel, está lá no capítulo 5, nós não vamos ler tudo. Mas lá em 2 Samuel, depois você lê na sua casa. São muitos anos depois que o povo já tinha tomado a terra. Agora nós já estamos entrando ali no reinado de Davi. E Davi, simplesmente naquele momento, ele começa a ter um desejo no coração de construir um templo para o Senhor. Ele começa a ter um desejo no coração. E ali o Senhor começa a ministrar, porque toda vontade que nasce no nosso coração, se você está com o Senhor, pode ser que seja o Senhor realmente colocando no coração. Porque Deus coloca vontade, tanto querer como efetuar, está escrito na palavra. E ali começou a colocar, e ali Deus mostrou a ele onde que seria esse templo. Veio ao coração dele aquela vontade de que fosse lá, no cume do monte, exatamente na cidade em que estavam os jebuseus. E era algo fortificado. Antigamente, Jerusalém era a cidade dos jebuseus, porque tinha toda uma muralha em volta. Então, era difícil até para o rei, para Davi, estar lá. Existia ali uma resistência. E sabe o que o rei daquele povo mandou falar para Davi? É algo que os jebuseus fazem conosco até hoje. Às vezes dentro da nossa casa a gente escuta isso, às vezes dentro do nosso trabalho, às vezes com seus amigos. Quem você pensa que você é? Você não vai entrar aqui. Quem você pensa que você é? Diga a Davi que ele não vai entrar aqui. Quem ele está pensando que ele é? E sabe o que o Senhor diz para mim e para você? Sabe quem que nós somos? Filhos de Deus. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas aí vem um demônio e fala, quem você pensa que é? Você não vai entrar aqui. Você não vai constituir nada aqui. Porque ele é um demônio de resistência. Mas nós vemos isso dentro das famílias. Às vezes o marido contra a mulher contra o marido. Um demônio de resistência. Entre os amigos, um demônio de resistência. Nós vemos esse demônio de resistência e persistindo e querendo ficar lá até depois do fim. Quando nós lemos a história, ele trabalha com intimidação e humilhação. Não foi permitido, os portões não foram abertos para Davi subir. Mas Davi encontrou uma fenda na rocha. Uma fenda na rocha. E ele passou por aquela fenda. Agora eu te pergunto, qual é a posição que uma pessoa passa numa fenda? Sabe o que eu aprendo? Um dos itens para nós vencermos esse tipo de demônio, esse tipo de entidade, esse tipo de principado, é você realmente se humilhar na presença de Deus. Entrar numa posição de oração, de rendição, de boca no pó, de joelho no chão. Porque como que alguém entra numa fenda? Hoje eu tive até a curiosidade de procurar naqueles vídeos lá de Israel com a Aline, que eu não sei se você já assistiu. Encontrei uma outra que não era a Aline, mas o vídeo estava junto com a Aline. E ela estava mostrando exatamente, existe esse lugar lá até hoje. A tal da fenda na rocha, que é um túnel que Davi passou.
Gente, hoje é muito fácil, a moça está lá com a câmera mostrando, iluminação, e ela subindo. Você imaginou naquela época? O que é ele falar, eu vou, porque eu preciso vencer esse demônio dos jebuseus. Eu preciso vencer esse povo que não é o povo de Deus. Eu preciso vencer essa resistência. E se eu tiver que entrar na fenda, eu entro. Mas às vezes a gente em casa fala assim, ele não tem o direito de falar assim comigo. Mulher fala isso mais do que homem, sinto em dizer. Ele não tem o direito, quem ele pensa que ele é? Ele não tem o direito de falar assim comigo. Porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo. Davi não falou isso. Ei, abre o portão aí, vocês estão entendendo com quem que vocês estão falando? Não vou dar carteirada aqui. Sabe aquele negócio de quem é a autoridade, que dá carteirada para entrar nos lugares? Você sabe com quem que você está falando? Davi não fez isso. Ele entrou numa posição de humildade para entrar onde ele precisava entrar, fazer o que ele precisava fazer e vencer o demônio que ele precisava vencer. Então, se tem um demônio desse que está atuando na sua casa, nos relacionamentos, no seu trabalho, seja onde for, vamos agir como Davi? Vamos começar a nos humilhar na presença de Deus, procurar a fenda na rocha e seguir para vencer essa resistência dos jebuseus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aonde que nós estamos precisando desse milagre? Aonde que nós estamos precisando seguir? A equipe de louvor pode vir para cá, por favor. Sabe o que é o mais interessante? Quando ele anda naquela fenda, quando ele entra prostrado, quando ele entra humilhado, aceitando a única posição que foi possível para ele poder fazer o que ele tinha que fazer, porque Deus estava mostrando para ele que ele tinha que fazer. Porque Davi era assim, né, gente? Por isso que ele venceu os jebuseus. Diferente do povo lá que assumiu, que estava já, né? Agora não, ele falou, Deus, como é que o Senhor vai querer que faz? Vamos lá, né? Vamos fazer. Essa fenda na rocha, esse caminho, esse túnel, né? No meio da rocha, ele vai dar lá em cima na montanha. Ele não andou para baixo, não, ele andou para cima. Amém? Porque quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor e nos humilhando na presença do Senhor, o Senhor faz. Vencer os jebuseus é joelho no chão, oração, posição e renúncia. Mais para frente, quando a gente lê o livro de 2 Samuel, aconteceu uma peste. Davi tinha pecado. O povo não sabia. E aí começou a acontecer um monte de coisa com o povo. Um monte de coisa com o povo. Uma peste veio e Davi sabia que o problema era ele. Ele começou a falar para Deus, Deus, venha todo esse problema sobre a minha casa, porque a culpa é minha. Venha sobre a minha casa, Senhor. E ali um profeta se levanta e vem e fala para ele, olha, tem uma solução para esse teu problema. Vai lá, faz um altar de adoração lá no cume do monte. Lembra da história dos jebuseus? Naquele lugar lá. Vai lá, faz lá um altar para o Senhor, naquele lugar. E ali, Davi vai falar com Araúna, que era o líder daquele povo dos jebuseus. E quando ele vai falar, sabe que jebuseu é uma coisa muito interessante, esse demônio. Primeiro ele te resiste. Primeiro ele resiste, Davi. Primeiro dentro da casa, o marido resiste à esposa, a esposa resiste o marido, o filho resiste o pai resiste o filho. Na empresa, em todo lugar, nós estamos falando dos relacionamentos, amém? É um demônio que trabalha na resistência, mas aí quando ele vê que ele não pode resistir, aí ele tenta desvirtuar as coisas. Então, quando Araúna viu que não ia ter como resistir Davi, e Davi falou, olha, eu preciso adorar aqui, eu preciso fazer um altar de sacrifício, então, deixa eu te explicar, eu preciso comprar essa área, eu vim aqui para comprar essa área. Aí Araúna fala assim, sabe igual o diabo fala para Jesus lá no deserto? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já entendi que você tem que adorar aí o seu Deus. Não precisa comprar nada não. Eu vou te dar a terra, eu vou te dar o boi, eu vou te dar a lenha. Eu vou te dar tudo que você precisa para você adorar. E eu imagino que naquele momento, Davi olhou e falou, gente, isso está errado. Não existe adoração sem sacrifício.
Não existe adoração sem renúncia. Não existe adoração sem pagar um preço. E ali ele estava para subir ali no Monte Moriá, porque é naquela mesma região, aonde há muitos anos atrás, Abraão tinha subido para sacrificar o próprio filho, Isaac. E eu imagino Davi olhando e falando, gente, tem alguma coisa errada. Porque há muitos anos atrás, tinha um senhor chamado Abraão, que é o pai nosso na fé, que ele subiu nesse monte para entregar o próprio filho, e agora estão falando que vão me dar tudo para eu adorar. Aí Davi, que tinha um coração de adorador, falou, não, eu quero comprar, e por preço justo. Se brincar, coloca até mais caro, porque eu quero pagar. E eu quero pagar esse boi, e eu quero pagar essa área, e eu quero pagar a lenha, e eu quero pagar tudo. Porque vai ter oração, porque vai ter renúncia, porque vai ter preço, porque vai ter sacrifício. E aí sabe o que a gente faz? A gente quer que a nossa família nasça pronta, que tudo se resolva. A gente quer que simplesmente o nosso marido não nos resista, e a gente fala que está tudo certo, ou que a nossa esposa não nos resista. E o que é o sacrifício que nós estamos fazendo? Vamos ficar de pé, por favor. Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo? O que nós estamos gastando? Qual é o preço que nós estamos pagando para estar com tudo alinhado com o Senhor e para conseguir expulsar os jebuseus? Você, acredito, conhece a história. Depois disso, Davi subiu, adorou, fez lá um altar de adoração. E ali, mais tarde, foi o lugar onde foi construído o templo por seu filho Salomão. Ali foi construído o templo do Senhor. Um preço alto sendo pago de geração em geração. De geração em geração. Mas nós queremos tudo fácil. Deixa eu te falar uma coisa, não é fácil. Vai ser bom, vai ser gostoso e vai dar certo, mas não é fácil, não é simples. Existe um preço. Amém, queridos? Existe um preço para derrubar esses principados. Existe um preço de oração. Ah, pastora, eu vou orar a noite inteira. Existe um preço de posição também. É de oração, é de posição, é de renúncia. São muitos preços. Mas vai valer a pena. No nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, em todos os princípios do Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor nos fez irresistíveis diante de Satanás e seus demônios. Nós queremos declarar a queda, em nome de Jesus, de todos os demônios que tentam segurar as famílias, de todos os demônios que tentam segurar os ministérios, de todos os demônios que tentam segurar o avanço da igreja contra as trevas, de todos os principados, potestades, hostes espirituais nas regiões celestes. Nós declaramos, nós denunciamos a sua ação dentro das casas. Nós denunciamos a sua ação no trabalho. Nós denunciamos a sua ação entre marido e mulher. Nós denunciamos a sua ação com os filhos. E nós clamamos, Pai, nos mostra, Pai, porque com cada um é um preço diferente. Nós não somos iguais. Mostra o que nós precisamos, Pai. No nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Vamos declarar isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando
bem diz essa canção. Nós cremos, Jesus, e colocamos nossas vidas diante do Senhor. Essa foi uma noite de diagnóstico, Senhor, para partirmos para a libertação das nossas casas, a libertação das nossas almas, há almas aflitas aqui, Senhor. Há alma, Senhor, que às vezes não tem dormido, que tem sentido medo, que quando está sozinho, Senhor, há pensamentos maus, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, pensamentos de terror, pensamentos de desespero, de angústia, um choro desesperado sem motivo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos destronar esses principados. Então, Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que precisar de uma atitude, eu quero clamar agora, Pai, que o Senhor vai falando aos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo que é presente neste lugar, toca os nossos corações e nos mostra, Senhor, não só a área espiritual que nós precisamos orar, sim, é o início de tudo, mas nos mostra e move o nosso coração para as atitudes, Pai, que precisam ser tomadas, como Davi tomou atitudes, Pai. Mostra para nós, Pai, aquilo que nós precisamos manifestar. Se é um pedido de perdão, Senhor, que haja bocas abertas, joelhos prostrados, que haja, Senhor, pedidos de perdão. Senhor, se é um posicionamento, Pai, de honradez, voltar a honra para dentro de casa, que haja, Senhor, atitudes de honra, que haja, Senhor, atitudes, Pai, de amor, que haja, Senhor, atitudes de amizade, de companheirismo, que haja, Senhor, atitudes que demonstrem que nós queremos destronar esses principados. No nome de Jesus, nós clamamos, Pai, por cada um e abençoamos no nome de Jesus cada vida nessa noite. Amém. Amém, queridos. Queridos, algo que Deus ministrou muito forte comigo. Eu estava assim orando e falei, Senhor, no final, o Senhor quer que eu chame todo mundo e a gente ora e põe a mão na cabeça e vê se tem um demônio, expulsa. Mas o que Deus ministrou comigo é que não, que hoje não seria isso, que essa libertação é algo que vai acontecer de dentro para fora. É você na sua casa, com as suas atitudes, com a sua boca, com o seu joelho. Não adianta a gente vir no culto e declarar, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Você está mesmo? Gastar a vida não é só gastar a sola de sapato para vir no culto. É a gente se desfazer, é a gente se humilhar, é a gente se submeter, é a gente aceitar o outro. O apóstolo Paulo vai lá e fala assim, suportai-vos uns aos outros. Mas a gente não quer suportar ninguém. Como que a gente vai ter comunhão com os santos? A palavra diz que a gente tem que ter comunhão com os santos. Ei, vocês são os santos, nós somos os santos. Amém? Tem que haver comunhão. Para ter comunhão tem que suportar. Marido, esposa, você está entendendo isso? Filhos, estão entendendo isso? Amigos, estão entendendo isso? Se não suportar, não tem amizade, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos. Não tem. Não tem. Não tem comunhão dos santos. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo vai junto com você para a tua casa. Que você não durma essa noite em nome de Jesus, se for para Ele mostrar os principados que você tem que destronar na sua casa, porque é você que vai fazer isso no nome de Jesus. Amém? Amém.